Por séculos, a Amazônia escondeu segredos que desafiam tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. E se as civilizações mais sofisticadas não tivessem surgido apenas no Egito ou em Roma, mas sim no coração da maior floresta do planeta? Imagine caminhar por cidades imensas, talhadas em pedra, pulsando de vida, agora engolidas pela selva. Prepare-se. Hoje vamos revelar descobertas que provam que sociedades avançadas prosperaram aqui há milhares de anos. E o que você vai ver vai mudar para sempre a forma como enxerga o passado. Durante muito tempo, acreditamos em uma narrativa simples. A floresta amazônica, vasta e inóspita, nunca teria abrigado grandes civilizações. A visão predominante era que ali viviam apenas pequenos grupos nômades ou tribos isoladas, caçando, pescando e sobrevivendo sem alterar profundamente o ambiente. Essa ideia se enraizou na academia, nos livros e até no imaginário popular. A explicação parecia lógica: um solo pobre em nutrientes, chuvas constantes, calor intenso. Como sustentar grandes populações num cenário assim? Por décadas, qualquer teoria que sugerisse cidades complexas na Amazônia era ridicularizada. Não havia espaço para Roma na selva, diziam. Mas, e se estivéssemos errados o tempo todo? Nos últimos anos, uma revolução silenciosa começou. Arqueólogos, usando tecnologia de ponta como o LIDAR, um radar aéreo capaz de mapear o solo através da vegetação, começaram a enxergar o que antes era invisível. O que eles encontraram mudou tudo. Traços geométricos perfeitos escondidos pela mata, redes de estradas interligando áreas distantes, muralhas defensivas e até plataformas cerimoniais. Essas descobertas sugerem que, entre 1250 e 1500 d.C., sociedades organizadas floresceram na Amazônia, muito antes da chegada dos europeus. Algumas dessas cidades tinham sistemas agrícolas tão eficientes que conseguiram transformar o solo pobre em terras férteis, graças à chamada terra preta de índio, um tipo de solo enriquecido artificialmente que até hoje mantém sua produtividade. Imagine abrir caminho entre cipós e folhas e, de repente, encontrar uma avenida de pedra perfeitamente alinhada, com mais de 10 metros de largura, ligando pontos que hoje estão separados por quilômetros de floresta densa. Essas cidades não eram simples aldeias. Elas tinham praças centrais, áreas cerimoniais, zonas residenciais, sistemas de drenagem e até estruturas defensivas. A organização do espaço urbano demonstra um nível de planejamento comparável ao de outras grandes civilizações da antiguidade. Arqueólogos encontraram também vestígios de canais e reservatórios, sugerindo que esses povos dominavam técnicas hidráulicas para controlar enchentes e garantir abastecimento de água mesmo em períodos de seca. E talvez o mais surpreendente: as estimativas populacionais indicam que algumas dessas áreas podiam abrigar dezenas de milhares de pessoas, o que, para a época e o local, é simplesmente extraordinário. Essas descobertas destroem a ideia da Amazônia como um paraíso intocado e nos forçam a reescrever parte da história das Américas. Se civilizações tão avançadas existiram aqui, por que desapareceram? A resposta pode estar na chegada dos colonizadores europeus, que trouxeram doenças devastadoras. Epidemias como a varíola podem ter dizimado até 90% da população local em poucas décadas. Com o tempo, a selva reclamou o que restava, escondendo as cidades sob um manto verde quase impenetrável. Essa narrativa ecoa outros mistérios da humanidade, como o desaparecimento dos maias ou a queda de civilizações andinas. Mas na Amazônia, a escala do apagamento histórico é ainda mais brutal. Mesmo com as novas tecnologias, apenas uma fração ínfima da floresta foi mapeada. Se em poucas expedições já encontramos dezenas de estruturas,
o que mais está escondido sob bilhões de árvores? Haveria templos inteiros? Centros de comércio interligados por rios e estradas? Conhecimentos perdidos sobre agricultura, astronomia e medicina? E a pergunta mais inquietante: será que parte dessa herança cultural sobreviveu em comunidades indígenas atuais, passada em rituais, histórias orais ou tradições que carregam fragmentos de um passado quase apagado? A Amazônia não é apenas um pulmão do mundo, é também um cofre de memórias da humanidade. Cada pedra, cada traço geométrico sob a mata é um fragmento de uma história que o tempo tentou apagar, mas que, pouco a pouco, está voltando à luz. Então, da próxima vez que olhar para o verde infinito dessa floresta, lembre-se: talvez, sob aquelas folhas, descanse uma cidade inteira, esperando para ser redescoberta. E essa pode ser apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior.